Hoje, então, vamos começar a nossa aula falando da cavitação, né, que é um problema muito sério para... Vamos ver aqui. Você apareceu lá no meio. Bom, então, a nossa aula hoje, então, vai tratar disso. Nós vamos tratar desse problema de cavitação, tá, que é um problema bem típico das bombas, tá? Pode ser das centrífugas ou das axiais, mas também ela pode aparecer nos nossos compressores, esse problema pode aparecer nos ventiladores, ele pode aparecer no, nas turbinas, tá? Tanto na turbina hidráulica quanto na turbina a gás, né? Porque está intimamente ligado com o movimento circular, né, do rotor e da formação de vácuo, né, na volta desse rotor, que pode ocorrer, né? Então, esse vácuo que pode ocorrer no movimento tanto de uma hélice né, quanto de um rotor, né, ele pode vir a produzir aquilo que a gente chama de bolhas de vapor, tá? Então, o que vem a ser praticamente a cavitação? É um fenômeno físico, né, que ele ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos e que consiste na formação de bolhas de vapor no meio fluido transportado, tá? Por isso que eu disse que não é só, única e exclusivamente das bombas centrífugas. É mais comum nas bombas centrífugas se encontrar esse problema e ser mais prejudicial. Mas pode ocorrer também, então, nos compressores, nos ventiladores e nas turbinas. Tá? Então, essas bolhas, ela ocorre na, no sistema, né? E elas são decorrentes desse movimento de rotação do rotor ou da hélice, né? Então, quando ocorre isso, deixa eu ver aqui, opa, tá? Então, quando é que ocorre, né? Isso aí vai ocorrer quando a pressão estática, tá, absoluta do local cai abaixo da pressão de vapor do líquido. Então, o que seria a pressão de vapor do líquido? É aquela pressão, né, aonde o líquido e o vapor vão coexistir ao mesmo tempo, tá? Então, para cada fluido existe uma pressão, né, que a gente chama de pressão de vapor. E, portanto, causa a formação de bolhas de vapor no corpo do líquido e esse líquido entra em ebulição, tá? E aí que mora o problema, o perigo, né? Quando ocorre essa ebulição do líquido, né? Quando o líquido escoa através de uma bomba centrífuga ou axial, a pressão estática, né, que é a pressão na sucção, né, ali na entrada do local da bomba, né, a, a velocidade, né, é reduzida, né, a pressão é reduzida, né, e a velocidade do fluxo do líquido ela aumenta, tá? E é aí que vai ocorrer, então, esse perigo de formação de bolhas. Então, existe uma velocidade característica, tá? Então, a gente tem que ter o conhecimento dessa velocidade crítica, né? Para que não ocorra, para que a gente fuja dessa zona de ocorrência dessas bolhas, tá? Na entrada do rotor, ou, tá, em toda a minha tubulação de aspiração. Né? Quando o fluido se move para uma região de mais alta pressão, as bolhas entram em colapso, tá? Então, o que acontece? Quando então, esse fluxo, né, de bolhas, né, vai para uma região onde a pressão é maior, né, elas vão colapsar. Então, o que acontece com as bolhas? Elas vão explodir, elas vão, né, se detonar, elas vão entrar em decomposição. Só que a força com que isso ocorre é uma força extremamente alta, né? Então, assim, ó, o que vai acontecer? Ó, dão origem a pressões em torno de 3.500 atmosferas,
tá? É uma pressão muito, muito elevada, né? Essa pressão tão elevada que ela pode acarretar, né, no arranque de material do rotor. Então, pode acontecer isso, né? A tua pressão está tão alta que pode, então, fazer com que o material do rotor se desprenda. Então, é nesse momento que pode ocorrer o desprendimento do material do rotor, resultando no colapso da parte de superfície metálica. Dessa forma, sérios danos podem ocorrer no lugar da erosão cavitacional. Então, se a gente deixar com que esse regime de trabalho, né, que entrou em termos de captação continue, a bomba com bomba, o ventilador, ou seja, a máquina, né, de fluxo, continue trabalhando, né, nesse regime, né, que apareceu esse sistema de captação, né, pode resultar num problema bem maior, né, que seria vir a fratura ou a quebra, né, do teu rotor. Esse teu rotor pode entrar em quebra, né, porque vai começar, cada vez que essas bolhas explodem, né, e elas arrancam o material, né, daqui a pouco vai enfraquecendo o teu rotor e o teu rotor vai entrar em colapso também. E o que, que vai ser característico? Né? O que vai caracterizar que está no sistema de captação seriam os ruídos e trepidações, tá? Que são gerados durante a captação. Então, esses ruídos são característicos, são ruídos, né, de trepidações, porque como são um sistema de bolhas que vão se repetindo e vão estourando, né, isso vai te gerar um sistema vibracional, né? E aí esse sistema vibracional, porque ele é periódico, né, vai aparecer um sistema, um regime de trepidação, né, característico da captação. Tá? Então, mais ou menos aqui, então, o que acontece, né, quando a pressão externa for menor que a pressão de vapor, vai haver a formação da bolha, né? Aí, quando chegar numa parte aonde a pressão externa é maior que a pressão do vapor, né? Aí vai haver a condensação da bolha, né? E até haver o colapso, né? Então a pressão externa vai aumentando, né, vai agindo sobre a bolha até que ela rompe, né? No que ela rompe, rompe com muito, muito, muito esforço. E esse esforço é tal que gera uma onda de choque que é suficientemente grande para arrancar material da superfície do material do rotor. Tá? Então, o que a gente tem que ver é trabalhar com uma pressão, né, entre a pressão de sucção e descarga, que fique acima da pressão de vapor. Né? Nunca a gente trabalhe, né, com uma pressão, ou seja, um sistema onde a menor pressão entre a sucção e a descarga, né, não fique abaixo da pressão de vapor. Então, a gente tem que evitar de trabalhar entre esses dois sistemas. Então, a gente tem aqui, ó, na sucção e na descarga, né, que eles chamam de olho da bomba ali, seria dentro do rotor, na volta do rotor, né, um pouco antes do rotor ali, né, que a gente tem esse sistema de pressões ali antes de passar pelas pás da bomba. Tá? E, deixa eu ver mais de um. Aqui ele tem um rotor com uma bomba, então está sujeito à captação. Dizem que o material aqui da bomba já foi agredido, já foi tirado uma parte do material, tá? Esse efeito de captação. Tem mais outras fotos aqui de efeito, aqui também, ó, aonde foi retirado o material. Então, não é só de bomba, né, centrífuga, pode ser axial também, tá? Vários outros tipos de processo de captação, tá? Então, esses efeitos, como a gente viu ali pelas fotos, né, eles são visíveis, né, a longo prazo e a curto prazo também, né? Então, a gente pode medir isso, né, que está se propagando, né,
e tentar corrigir esse problema de cavitação. A longo prazo, os rotores apresentam perdas consideráveis de massa, né? Se houver perda localizada de massa, o que vai acontecer? Começa a haver desbalanceamento do rotor. Tá? Então, por isso que também vai ter uma caracterização da trepidação, ou seja, o sistema de vibrações, porque o rotor começa a ficar desbalanceado, né? E aí, tendo um rotor desbalanceado, tu vai ter, né, perda de performance. Tua bomba, teu ventilador, tua máquina de fluxo não vai ter mais a performance para que tu foi selecionado para usar no teu processo, né? Então, então a gente pode ter um processo de ruptura não só pela cavitação, mas também de acordo com o movimento por causa do sistema de vibrações que vai ser submetido à tua bomba. Tá? A curto prazo, o fenômeno da cavitação compromete a performance da bomba, uma queda de rendimento, né? E aí ele tem aquela vibração não característica das bombas, né? E ruídos esses provocados pela implosão do líquido, tá? Então vai ter um ruído característico, né, de implosão de líquidos, né? Opa, hoje tá, eu dou clique e vai preso esse slide. A cavitação, além de ocorrer no rotor, pode-se manifestar na entrada da bomba, ela pode se manifestar na linha de aspiração, tá? Ela pode ser também na voluta, né, da, da bomba, ali na carcaça da bomba, e também nas pás, se tiver difusor, né, se tiver um difusor com pás, também pode ocorrer, né, os efeitos, né, pode ocorrer sobre as pás do difusor. Porque essas bolhas, elas vão acabar rompendo, né, implodindo, e pode não só atingir o rotor, ela pode atingir a carcaça, pode atingir as pás do difusor, ela pode em várias partes ocorrer essa implosão dessas bolhas. Tá? Então, no difusor, esse último é mais intenso quando a bomba opera fora da descarga nominal, né, devido à divergência entre os ângulos de saída do líquido, do rotor, e a entrada do difusor. Já se observou a retirada de pedaços de mais de 2 centímetros de espessura da tubulação de aspiração, quando elas são confeccionadas com aço doce, que seria um aço comum, né, tipo 1020. Né? Então, quais são as principais características da cavitação? As principais características, né, são a queda no rendimento, né, a necessidade do aumento da potência, tá? Então, às vezes, claro, caiu o rendimento, né, vai necessitar mais potência. A queda do potência do eixo, no caso se for turbina, né? A trepidação, vibração, né? Essa vibração se dá pelo desbalanceamento, que acarreta ruído, provocado pelo fenômeno da implosão de bolhas. Após a identificação, né? Então, se identificou que a tua bomba, a tua turbina, sei lá, o teu ventilador está com um problema, e ele está com um problema de vibração não identificado, porque geralmente os problemas de vibrações podem ser problemas de rolamento, né? Pode ser desbalanceamento do rotor, né? Então, muitas vezes, tu vai tentar lá, vai ver, fazer um balanceamento, e aí quando tu vai fazer o balanceamento, tu vê os sinais característicos. Se houver, então, problemas que está havendo ali de perda de massa, né, vendo que está alguns tipo de ruptura, né? Então, já pode ter certeza que esse desbalanceamento tem a ver com cavitação, né? Porque às vezes nem sempre, né, a pessoa consegue distinguir esses barulhos de referentes à cavitação, tá? Então, após a identificação do problema, né, algumas decisões devem ser tomadas, né? Primeira é a troca do rotor, né? Reparo,
se for possível, né? Se for identificado logo no início, a gente pode fazer um reparo, né? E saber por que está acontecendo o problema da captação. Então, tem que fazer uma análise do bombeamento, tá? Para saber se eu posso fugir daquele regime de pressões ao qual eu estou trabalhando, né? Então, para eu saber se eu não estou trabalhando muito próximo da pressão de vapor do líquido, mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma turbina a gás, aí eu não tenho muito o que fazer, porque, né, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que resolver de outra forma, né, esse sistema, tá? Para fugir da zona de captação. Tá? Uma das abordagens para evitar a captação é a utilização de materiais resistentes à corrosão, tá? Então, por captação, tipo o ferro fundido, o alumínio, o bronze, o aço fundido, né? Aço laminado, aço de baixa liga, aço de baixa liga, não, aço de baixo teor de carbono, mas laminado. Né? A gente pode trabalhar com bronze fosforoso, bronze ao manganês, aço ao níquel, aço cromo, né? Ligas de aço inoxidáveis especiais. Tá? Contudo, a rigor, não há nenhum material que não seja afetado pela captação. A gente consegue, então, ter materiais que sejam mais resistentes ao problema da captação. Tá? Outra solução é de revestir o rotor com materiais que absorvam o impacto, como os elastômetros, ou seja, a famosa coisa de emborrachar o rotor, tá? Como neoprene, poliuretano, estireno, butadieno, tá? Então, quando a gente realmente trabalha então com um sistema que a gente vai lá e passa a trabalhar com o rotor revestido, né? Então esses materiais eles têm a característica de absorver o impacto, né? Diminui então o efeito do impacto, né? E eu posso trabalhar também com revestimento de material cerâmico de elevada dureza, tá? É uma solução. Aí tem alguns materiais, né, que são resistentes, mas não tanto, tá? Então tem o inox, tem o material revestido. Bom, outra abordagem, né, é construir a bomba com determinadas características que vão dificultar a vaporização do líquido, tá? Então, a gente pode ter algumas características funcionais da bomba na hora de projetar ela ou de construir ela, né, para dificultar esse processo de vaporização. Nas bombas radiais, pode-se adotar os seguintes cuidados: pequeno valor da relação entre o diâmetro de entrada e saída das pás, número suficientemente grande de pás, pequeno valor para a velocidade radial com pequenas aluídas de pás, se houver fortes curvaturas à entrada. Pequeno valor do ângulo, tá? O ângulo beta 1 é o ângulo de ataque da pá em relação ao fluido, tá? Então, seriam algumas medidas que aí o problema é de quem está construindo a bomba lá, do fabricante da bomba, né? Ele já deve fazer então seus testes nas suas bombas, né, para saber. Então, é claro que a partir dessas informações que os fabricantes já têm, né, das suas bombas, em que regime elas devem trabalhar, né, eles já tomam esses cuidados, né? Nas bombas de múltiplos estágios, pequeno valor da altura de elevação para cada rotor. Nas bombas axiais, os cuidados são os seguintes, né? Vai ser, então, pequeno valor da relação entre o comprimento axial das pás e o raio das mesmas, né? E a velocidade periférica ser mais elevada. A velocidade periférica, no caso, é a velocidade com que o ar sai na ponta da pá, lá na volta do rotor. Tá? A queda de pressão desde a entrada do tubo de sucção até a entrada da bomba depende da altura estática de sucção, do comprimento da tubulação de sucção, depende da rugosidade dos tubos, né? Então, essa rugosidade é que vai dar a perda de carga localizada, né? Devido às peças intercaladas. Então, tem que levar em consideração as perdas.
Tá? Outra característica que a gente tem que ter, né, no caso da nossa tubulação e do nosso sistema é a presença de captação evitada através do projeto adequado da linha de sucção, minimizando o aparecimento de baixas pressões. Tá? Então, como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que evitar o máximo possível perdas de cargas desnecessárias, né? Fazendo com que não apareça nenhum sistema de baixa pressão. Trabalhar geralmente com bombas afogadas, né? Então, onde a altura da aspiração está localizada acima do eixo da bomba, né? Aí a gente praticamente elimina o problema de captação. Tá? Por isso que então, é interessante sempre trabalhar com a bomba afogada, né? E principalmente partir com a bomba em cheio, né? Com a bomba afogada. Nunca partir com a bomba, quando é a partida na bomba, por evitar de partir com a bomba em vazio, tá? Para evitar esse problema de cavitação. A linha de sucção de uma bomba é o local onde geralmente as pressões são baixas, né? Sendo assim, exatamente na linha de aspiração ou sucção, que se deve ter cuidado para que durante o bombeamento de líquidos a pressão não atinja a pressão de vaporização na temperatura que o líquido se encontra. Mas olha o corretor, né? É a altura manométrica, né? Não é a altura geométrica, tá, gente? O corretor sempre me apresentando essa na hora que eu vou ler o texto. Tá? É a altura manométrica, não é a altura geométrica de aspiração-sucção de uma bomba é definida como a distância vertical do centro do eixo da bomba ao nível do líquido do reservatório da sucção. Tá? Então, a gente já tinha falado dessa parte do que era a altura manométrica, quando a gente falou da bomba, né? Então, aqui a gente tem a representação do que seria a nossa altura. Tá? Então, buenas. Então, o que que acontece? Os fabricantes geralmente já sabem, né, no regime de trabalho das suas bombas, então já foram testadas, por isso que a gente faz o teste em laboratório, você tem que ter um laboratório de testes para tu poder, né, trabalhar fora desses regimes de que possa haver cavitação, então tu vai ter uma velocidade limite, né? Então, tu fazendo o teste, tu sabe qual é a velocidade limite, tu pode, então, informar isso o teu cliente, tá? Então, surge essa história do NPSH, tá? Requerido e NPSH disponível. A NPSH é uma sigla, né, que tem a ver com a capacidade, né, de bombeamento requerida e disponível. Então, para evitar o fenômeno da cavitação, os fabricantes definem, em função da vazão, qual o valor da energia que pode existir na flange de sucção da bomba, né? Para que na entrada do impelidor a pressão esteja ainda superior à da vaporização. Então, o que acontece é que os fabricantes já fazem os testes previamente lá nos seus laboratórios, né? E eles vão te informar, né, qual é o valor dessa energia, que é o tal do NPSH. Tá? Então, qual é o requerido e qual é o disponível, ou seja, qual que tu precisa e qual que a bomba vai te fornecer para que não haja problema de captação. Tá? NPSH é uma sigla em inglês, Net Positive Suction Head Requerido, quer dizer, seria como é, energia requerida na entrada positiva, uma tradução mais ou menos simplória do que é essa termo, tá? Mas tem a ver com a energia requerida, tá? Quantos joules, né, de energia se requer na entrada, né, da sucção. Esse valor deu-se o nome de NPSH requerido, ou simplesmente NPSH-R.
que é o que é fornecido pelo fabricante junto com as curvas das bombas. Tá? Então, cada bomba cada fabricante te informa qual é a quantidade de energia que essa bomba pode, né, te fornecer, que é o requerido. Né? Então, o NPSH-R ele é definido como carga exigida pela bomba para aspirar um fluido, tá? E o NPSH disponível, né, representa a disponibilidade de pressão de energia da instalação. Tá? Então, o NPSRH representa a carga exigida pela bomba para succionar, e o NPSH disponível é aquilo que está na instalação, aquilo que eu preciso, né, para o bombeamento. Então, eu preciso que a relação, ó, que o disponível seja maior do que o requerido. Tá? Aí é uma condição para não haver o processo de captação. O NPSH disponível tem que ser maior ou igual ao NPSH requerido. Tá? O disponível, o que vai ser? O disponível tem a ver, então, com aqueles cálculos de altura manométrica, né, da entrada na sucção da bomba. Então, ali a gente tem a pressão atmosférica dividida pela densidade, que é denominador ali a densidade. Tá? Então, aqui é a parte da, da energia devido à pressão. Tá? Aqui é a altura manométrica, né? Aqui as perdas de cargas, e aqui é a parte da altura manométrica relativa ao vapor. Tá? Ou seja, para fugir daquela zona de vapor. Então, existem diversas formas para se evitar o valor, para se estimar o valor do NPSH requerido. Entre as mais práticas, esse valor normalmente é obtido experimentalmente nas bancadas de testes do fabricante. Tá? Aí lá no laboratório da fábrica, né? É um laboratório parecido com aquele laboratório que eu mostrei antes de ontem, do ventilador, né? Que a gente tem a bomba é colocada numa tubulação, com cheio de tubos, né, de medições de pressão, né? E com várias medições também de fluxo, para a gente saber qual é o fluxo, ou seja, qual é a vazão. Então, ser medida a vazão e a pressão em determinados pontos. E aí, então, a gente vai fazendo os testes para saber. Então, aqui tem uma relação, né, em função da velocidade que é medida em vários pontos. Então, isso aqui vai me dar a relação de fluxo. Tá? E aqui a perda de carga na bomba. Tá? Aqui tem, então, como é que a Sulzer faz, que é um fabricante de bombas. Né? Então, como é que eles fazem o PRH deles? É NPSHR, desculpa, NPSHR. Então, isso aqui é uma equação deles, claro que em função de algumas equações de fluxo de acordo com a equação do Bernoulli, tá? Mas tem aqui os dados já de laboratório deles incutidos aqui. Tá? Então, o valor da pressão atmosférica em kPa depende da altitude local onde o sistema será instalado. Seu valor pode ser obtido por meio de tabelas ou gráficos. Então, vejo da gente que está fazendo um monte de cálculos, o que pode acontecer é que a gente abre o catálogo da bomba, né, e aí tem uns gráficos, umas tabelas, né, que a gente entra só por exemplo, aqui com a pressão e com a altitude em relação ao nível do mar, e faz a correção. Então, a gente tem várias maneiras de a gente o valor da pressão de vapor. Então, eu quero saber qual é a pressão de vapor do meu líquido, né? Então, aqui eu tenho a temperatura, estou trabalhando no meu líquido a 70 graus Celsius. Bom, entra aqui, 70 graus Celsius, tá? Aqui, vamos supor que aqui é para trabalhar com água, 70 graus Celsius. Então, eu vou ver qual é a pressão de vapor da água, 70 graus Celsius, está aqui, ó.
30 kPa. Então, eu tenho que trabalhar com qualquer coisa, né, da minha curva de pressões, tem que estar acima de 30 kPa. Eu não posso trabalhar abaixo de 30 kPa. Né? Seria quilopascais. Então, aqui a gente tem, ó, o valor das propriedades da água. Então, se a gente estiver bombeando água, então aqui eu tenho as várias propriedades, caso seja necessário fazer cálculos. Se eu tiver que fazer cálculos, né, naquelas equações, tá? Mas muito raramente a gente vai para cálculos, principalmente a gente tendo as tabelas, né, no catálogo da bomba, né? Geralmente o catálogo da bomba nos traz, né, todas essas tabelas necessárias para a gente fazer a seleção fugindo do MPSH. A perda da bomba corresponde à perda de carga interna da bomba relacionada à sua geometria e ao tipo de rotor. Tá? Isso aqui também são dados que são fornecidos, geralmente isso aqui é fornecido pelo fabricante da bomba, tá? Onde essa letra aqui é a letra grega sigma, né? Corresponde ao fator de captação, tá? É o número de Torma, tá? Que mede a sensibilidade da bomba à cavitação. Provavelmente isso aqui, provavelmente não, geralmente, tá? Essa perda de carga interna da bomba é fornecida pelo catálogo do fabricante da bomba. Tá? Aqui para saber qual é a altura manométrica total, né? Então, o fator de captação é a função da rotação específica da bomba, tá? Então, a gente tem ali qual é o tipo de bomba, se é centrífuga, helicoidal, se é axial. Depois, tá? O coeficiente de captação é obtido pela seguinte expressão matemática. Claro que isso aqui só se a gente for partir para cálculo, como eu disse para vocês, geralmente isso aqui é fornecido pelo fabricante da bomba. A rotação específica é um índice que relaciona a vazão e a altura manométrica referidas ao ponto de máxima eficiência. Tá? Então, essa rotação específica, geralmente, ele já vai fornecer para vocês, para cada altura manométrica, uma rotação específica. Tá? Lembrando que a rotação específica, onde a rotação é em RPM, né, a rotação nominal da bomba, a vazão, né, e a altura manométrica. Tá? Novamente, se eu tiver que calcular, eu tenho as equações, posso calcular, né? Mas se vocês estão selecionando no catálogo uma bomba lá, de bom fabricante, né, geralmente ele já traz tudo isso para vocês. Né? Às vezes, os fabricantes menores de bombas, né, nem um catálogo decente tem, né, da bomba. Né? Só tem ali com a potência e regime de pressões e olha lá. Tá? Aqui tem uma equação para calcular o índice da bomba, né, no maior rendimento. Então, só estou mostrando para vocês que pode ser calculado essas partes, mas geralmente todas as informações a gente encontra no catálogo. Tá? Devemos sempre lembrar que uma instalação de bombeamento, a bomba não captará quando, né, o NPSH disponível for maior ou menor, maior ou igual do que o requerido. Tá? Na prática, com o fator de segurança, né, ele tem o disponível tem que estar 10 a 15% do requerido. Tá? O requerido é aquilo que a gente calcula. Então, vou calcular esse aqui. Eu vou lá, faço as perdas. Né? Geralmente, a gente faz isso. A gente pega, calcula toda a potência de sucção. Né? Então, vou ter lá a perda, né? Tem a parte das perdas, vou ter que botar toda a parte de... Então, a gente faz toda a potência de sucção. Bom, fiz toda a potência de sucção, bota ela de mais 15% em cima. Tá? E aí, com esses 15% em cima, eu vejo qual é o NPSH requerido. E eu vou escolher uma bomba que tenha um NPSH maior do que esse.
Tá? Então, de maneira geral, então, mais ou menos é isso que a gente faz, né? A gente calcula todas as perdas, todas as potências de sucção e coloca 15% e se escolhe um que tenha maior. Né? De maneira geral, o NPSH disponível, né, é uma preocupação do usuário, né, e projetista do sistema. Enquanto que o NPSH requerido, né, por isso que a gente não precisa estar fazendo todos aqueles cálculos, porque aquilo ali é obrigação do fabricante fornecer isso. Tá? É, porém, não é possível, né, de se estimar quando essa não é fornecida, aquilo que eu falei. Se vocês tem uma bomba, o que pode acontecer que tu tenha que, de repente, tu ter que fazer um cálculo desse? Tu tem uma bomba que tu não sabe qual é o fabricante não é mais... Não. Isso pode ocorrer muito no sistema que tu está trabalhando numa manutenção, né? Tu está numa empresa de manutenção, né? Tem uma bomba que não tem mais a identificação do fabricante, a gente não sabe mais qual é o fabricante, a gente não sabe qual é o fornecedor, e eu tenho que fazer a manutenção daquela bomba, e a gente está com problema de captação na bomba, né? Bom, mas e a grana está curta, não tem dinheiro para comprar uma bomba nova. Então, de repente, aí sim, né, tem que pegar esses manuais, esses livros que contêm essas equações, né, e, de repente, gastar um tempinho calculando, né, esse PSH da bomba. Tá? Mas não é recomendável fazer isso. O recomendável é que a gente sempre tenha a característica do fabricante, né, e se não tiver e está com problema sério de captação, aí, de repente, o recomendável é trocar a bomba mesmo. Tá? Aqui então tem como é feito na, no catálogo. Tá? Então aqui a gente tem os valores fornecidos por, né, uma carta de operação da bomba. Então a gente entra com os dados. Né, pô, isso não foi legal porque está tudo em inglês. Né? Tá? Então, geralmente lá nas últimas páginas dos catálogos das mãos vem essas informações das tuas bombas. Então aqui tem o regime de rotação, a rotação te dá a rotação, e aí tu tem a vazão, tu tens a pressão, e aí tem a outra curva que é do NPSH, que aí tu vai ali e escolhe, tá, de acordo com os dados da tua instalação. Bom, mas que medidas eu posso ter se eu não quero mexer no projeto? Né? Eu não quero mexer no projeto da bomba, eu não quero mudar a bomba. Né? Então, eu quero só mexer na instalação. Então, quando a instalação apresenta um NPSH disponível insuficiente, ou seja, ele na hora que tu compara com o requerido, né, ele não está maior do que o requerido, o que a gente vai ter que fazer é aumentar esse NPSH. Então, a gente vai ter que ter algumas medidas. Então, a gente vai ter que diminuir as perdas, né, na sucção. Tá? Uma delas é elevar o nível do líquido no tanque de sucção. Tá? Essa é uma das medidas. Ah, tá. Hum, tá? Outra é rebaixar o bocal da linha de aspiração, evitando assim o efeito sifão. Tá? Porém, existe a necessidade de tomar cuidado para que esse não aspire partículas sólidas que ficam depositadas no fundo do tanque. Tá? Então, se o teu bocal de aspiração está muito próximo da superfície, né, pode então começar aí sim, né, puxar bolhas, né, e aí o efeito sifão, aquelas bolhas aí, uma bolha vai, ela vai puxando outras, né. Então, quanto mais longe eu tiver, né, da superfície, tá, isso pode acarretar. Eu vi isso aqui quando tinha uma piscina dessas, piscina de plástico dessas que vende no supermercado, né, que vem com uma bomba, né, e
E eles botam ali a parte da recirculação da água, né? Eles não, aquela parte da bomba ela não está bem no fundo, né? Eles botam mais para cima ali, né? Aquela parte da recirculação da água. E a bomba ficava sempre, quando eu ligava aqui em casa para limpar a piscina ali, para as crianças usarem, né? Eu via, pô, cavitava direto, né? Passava uma gandaia de bolha, né? E, pô, eu fazia de tudo ali, pô, eu, nossa, tanto é que não deu outra, né? A bomba se entregou em seguida, né? Teve um verão só de funcionando, no outro verão já não funcionou mais a bombinha, aquelas que eles vendem, daquelas piscinas. Era uma bombinha vagabunda pra caramba, né? E ela cavitou o verão inteiro, né? Não tinha o que fazer. Aí o que eu fiz foi que eu peguei uma mangueira, né, dessas mangueira corrugada, né, da mesma bitola da mangueira da bomba, e comecei e botei para ela puxar mais ao fundo, né. Aí eu estiquei mais a mangueira para dentro da piscina, né? E aí pronto, acabou o problema de captação, né? Porque aí a bomba trabalhava sempre afogada, né? E a bomba trabalhando afogada acabou o problema de captação, não passava mais bolha. Mas é uma das soluções, então, que a gente tem é isso, né? Aí eles assim, a necessidade de tomar cuidado para que não aspire partículas sólidas. Bom, se não quer que a partícula que vá aspirar partículas sólidas, é simples, bota um filtro aqui na ponta. É simplesmente isso, bota um filtro na ponta e não vai partícula sólida mais nenhuma, tá? Então, está resolvido o problema. Outra medida é diminuir a cota da linha de aspiração, tá? Se possível, criar uma condição de aspiração positiva, ou seja, dimensionar o sistema com bomba afogada, tá? Aquilo que eu disse para você que eu fiz, né? Trabalhar com bomba afogada. Reduzir as perdas na linha de sucção, utilizar materiais com baixa rugosidade. Então, é outra coisa que eu já falei para vocês, né? Diminuir essas perdas, quanto menos perdas na linha de sucção, melhor. E no caso de se trabalhar com líquidos que tem que estão com temperatura elevada, né? Assim, ou até mesmo trabalhar num dia quente, né? Utilizar um sistema de resfriamento do líquido, tá? Então, se a gente conseguir um sistema que possa resfriar o líquido, né? A gente vai fugir então dessa temperatura e dessa pressão de saturação de vapor. A altura ideal, né? Podemos utilizar a relação para calcular a altura da expressão do sistema para que não ocorra cavitação, tá? Aqui é fazer um processo reverso, né? A gente pega e compara o NPSH disponível com o requerido. O requerido seria em função das características da bomba, né? E o disponível em função das perdas e pressões na, na tua sucção, tá? Só que isso aí é aquela parte, né? Eu teria que saber essas informações do fabricante, tá? Então, calcular o ideal em função né? Se eu não sei qual é a característica da bomba, qual é a perda da bomba, né? Se o fabricante não me informar qual é a perda interna da bomba, não adianta nada isso aqui, tá? Buenas. Então, tá bom? Acho que aqui a gente terminou. Vou só confirmar. Tá, isso. Tá, então, essa então era a parte da cavitação, tá? Ah, que a gente tem para falar. Então, e a outra parte, então, da aula de hoje, né? Então, já falamos de um problema, vamos falar de outro problema, tá? Que é da parte da NR13, tá? O que vem a ser NR13? Eu falei na outra aula, tá?
E se eu conseguir uma cópia dela, eu vou disponibilizar para vocês. Bom, o que é uma ANR? É uma norma regulatória. Não é uma norma BNT, tá? Mas as NR geralmente são normas regulatórias, tá? Do Ministério do Trabalho. Tá? Por que surgiu a ANR? Porque essa ANR de caldeiras e vasos de pressão, vasos sob pressão, tá? Porque, bom, primeiro, porque a gente vive no Brasil, que era o país que já foi campeão mundial dos acidentes do trabalho. Tá? Então, essas normas regulatórias vieram em função disso. O Brasil já foi, né, campeão mundial de acidentes do trabalho. Então, nos anos 70, nos anos 80, nós não tínhamos praticamente nenhum tipo de norma de regulamentação. Tá? Só que o país perde muito, muito dinheiro, né, quando não há nenhuma regulamentação quanto à segurança do trabalho. Tá? Parece bobagem, mas é realmente muito dinheiro que se perde. Né? É muita vida, não só muita vida de funcionários, né? Então, acidentes que mutilam e deixam pessoas seriamente impossibilitadas para o trabalho, né? Falta de membros, falta de dedos, né? Deixam sequelas graves, né, nos funcionários e às vezes até são fatais. Né? E um desses setores onde a segurança do trabalho, né, não havia nenhum tipo de regulamentação, foi feito então uma norma regulamenta dentro das primeiras normas de regulamentação, tá a que regulamenta o funcionamento de caldeiras e vasos sob pressão. Tá? Essa NR13, né, ela vem praticamente para então isso, para que regulamente, né, o uso, né, a manutenção, né, e a inspeção de elementos de caldeiras e vasos de pressão. Então, a 13ª norma regulamentadora estabelece todos os requisitos técnicos e legais relativos à instalação, à operação e à manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. Então, ela fala, então, de como deve ser a instalação, quais são os requisitos de segurança, tá, para a instalação, quais são os requisitos de operação, o que se deve ter em termos de operação de caldeiras, vasos de pressão, tá, e o que se deve ter em termos de manutenção, né, de caldeira e vaso de pressão. Tanto é que, de acordo com essa norma, né, não é qualquer pessoa que pode, né, dar manutenção em caldeiras, né, qualquer pessoa que pode dar manutenção em vasos de pressão. Tem que ser pessoa certificada. Tá? Tem gente que não é certificada fazendo manutenção? Tem. Tá? Não se esqueça, a gente está no Brasil. Não é? De acordo com a norma, deveria ser só pessoas certificadas. Tá? Isso é o que diz na norma, isso que deveria ter. Tá? O pessoal cumpre? Nem sempre. Né? Nem sempre. Tá? Só vão se lembrar de cumprir quando dá porcaria. Né? Quando uma tampa de uma caldeira explode, né, e leva por diante metade de uma planta industrial, né? Aqui em Rio Grande a gente já teve 2 acidentes, se não me engano, com caldeiras. Pelo menos que eu me lembro. Um foi na Iara, né, há muito tempo atrás, acho que nem era Iara ainda, acho que ainda era Trevo, tá? Ainda era na época da Trevo, e explodiu uma caldeira, né, e levou acho que 3 ou 4 pessoas juntos. E o outro, se eu não me engano, foi na Bianchini. Tá? Isso aí, mas já faz um tempão.
Eu fiquei muito tempo fora de Rio Grande, eu fiquei meio fora do... Só sabia das notícias assim por alto, tá? Mas aqui a gente já teve problemas sérios, né? Na Ipiranga, quase, né? Mas tudo isso acontece lá dentro, fica meio... Né? O que acontece na Ipiranga fica dentro da Ipiranga. Vamos, deixa eu voltar aqui, que eu fui muito... Então, opa. Um clique só. Então, nessa NR13, ela vai nos definir o que são os equipamentos, né, que se devem produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, tá? E utilizando qualquer forma de energia. Então, na norma está lá regulamentando se produz vapor sob pressão, tá? Acima da pressão atmosférica, já temos que ter, então, esse cuidado. Mas eu acho muito interessante porque toda a família brasileira tem, né, um vaso de pressão em casa, uma pressão absurdamente grande, tá? Muito maior que a pressão atmosférica, fazendo feijão todos os dias e não tem fiscalização nenhuma, né? Eu não vejo nenhum laudo de panela de pressão. Vocês já viram alguma panela de pressão que vocês compram no supermercado, abre a caixa e tem um laudo para NR13 da panela de pressão? Não tem, né? E aquilo ali dá uma pressão, está trabalhando com vapor superaquecido lá dentro, tá? Não tem a indicação de nível d'água, tá? Alguém já viu dentro da panela de pressão qual é a indicação do nível d'água? Não, né? Pois é, deveria haver. Bom, provavelmente, né, o bom senso diria que é o seguinte: nunca passe da metade da panela no nível d'água. Mas tem aquele, só tem aquela tia, né? Assim, não, vou usar para fazer bastante feijão, né? E taca ali água até quase a tampa, né? Aí enche aquela porcaria de feijão que fermenta, né? Já passou o feijão a noite inteira na água de molho fermentando, né? Então ele já vem fermentadinho. Toca ali mais água e bota a água até quase encostar na tampa, né? E taca ali fogo, né? Aí entope, aí o que pode acontecer? Né? Entupir a válvula de... pode entupir a válvula de segurança, né? Vem o caldo do feijão, vem casca de feijão, vem feijão ali, entope a válvula de segurança e deu, acabou, ter feito a porcaria, né? E aí, para estourar uma panela de pressão e acontecer um acidente grave dentro da cozinha, né? Sinceramente, eu não sou muito fã de panela de pressão. Não é o equipamento mais recomendável para a gente ter em casa. São duas coisas que a gente se arrisca todos os dias. É com a panela de pressão e com o chuveiro elétrico. Né? O chuveiro elétrico. Quem é que bota fio terra no chuveiro elétrico? Que é eletricista, né? Quem não é eletricista não bota, né? Eu aqui em casa eu tenho porque eu já tomei um choque. E tinha... Não, pior de tudo, sabe aquele Lorenzetti caixa metálica? Eu tinha que... Cara, aquilo, quem inventou aquela bosta? Muito bonito. Chuveiro Lorenzetti caixa metálica. Vai para tu ficar grudado com a mão naquilo ali. Se não tiver com fio terra, né? Pois é, eu já fiquei grudado numa porcaria daquelas ali, né? Fui trocar a temperatura e pronto, deu, né? Chuveiro metálico, sem fio terra, tô todo molhado, trocando temperatura. Para ficar grudado não custou nada, né? Tá? Então, mas é isso aí que eu digo, né? Para a indústria, ainda bem que para a indústria tem esse nome, para casa ainda não tem, né? Parece bobagem, mas acontece muito, muito acidente, né?
por a gente às vezes não dar bola para esse tipo de coisa. Bueno, então a aplicação da NR3 ela é aplicada não só para caldeiras, mas para caldeiras, para vagem de pressão. A vagem de pressão são onde faz o acumulador, né? Assim como a gente viu onde que tinha o pulmão de ar comprimido, né? Que também é um vaso de pressão, né? A gente também vai ter para 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 vapor, tá? Porque em algumas instalações de vapor a gente também costuma utilizar essa parte de pulmão, não seria bem pulmão, mas um acumulador de vapor, tá? Então é um compressor alternativo, esse que às vezes a gente compra, né, de êmbolo e já vem com com o cilindro ali, com a parte, né, de depósito de ar, né? Aquele depósito de ar também é considerado vaso de pressão, ele também deve passar por uma inspeção de NR13. E isso é um problema, porque, por exemplo, assim, se tu tens uma borracharia, né, quase todo borracheiro tem um compressor alternativo, né? E daqui a pouco aquele compressor, né, o cara tem ali 10, 15, 20 anos na borracharia dele e não fez manutenção nunca, né? Que sai tirou água que sai tira água do ar ali, do condensado, uma vez por ano, né? Se é que alguma vez o borracheiro chegou e tirou o ar do pulmão do pobre, do coitado do, do compressor, né? Então, e às vezes o que que acontece, né? Já me aconteceu, né, de me pedir para fazer um laudo de um compressor de um borracheiro aqui, e o cara era dos bombeiros, né? Aí o cara dos bombeiros, não, mas é só dizer que está tudo ok. Não, não é só dizer. Primeiro que eu não sou registrado, eu não tenho NR13, né? Eu não tenho NR13, como é que eu vou fazer um laudo, né? Não, mas o senhor não é engenheiro, não tem CREA. Sim, ter CREA e não ter NR13 vai um caminho de diferença, né? Eu não sou registrado, não tenho, né? Então, não posso fazer laudo. E mesmo que tivesse laudo, eu não faria se eu não tivesse, né? Eu não tenho, agora a gente vai ver todos os requisitos, né? Assim, eu não tenho a marca desse compressor, eu não sei quando é que ele foi comprado, eu não tenho o registro, né, técnico dele, não tem nada, não tenho livro de ocorrência. Eu vou simplesmente assim, olhar para dizer assim, não, tá bonzinho, né? Aí o cara não tirou nunca aquele líquido ali daquela porcaria dele, aquele negócio ali, tá, que é uma casquinha, né? Por fora, tá, né? O cara deu, né, uma garibada, mandou pintar, mas e por dentro, como é que tá? Já não tá tudo corrido? Já não atacou as costuras de solda por dentro? Né? Vai saber, né? Então, não é bem assim que vão fazer laudo, vão sair fazendo laudo, né, de que os vasos de pressão estão bons, têm um bom estado, tá? Essa NR13 também ela é para trocadores de calor, tá? Para equipamentos com serpentina sujeitos a chama direto, a gás aquecido. Olha o que aconteceu agora há pouco tempo, lá em Campo Bom, né? Uma chopeira, né? O cara foi lá, alugou a chopeira para tomar um aniversário lá, do cara lá fazer um churrasco, né? E tomar um chopp com os amigos lá, e a chopeira não explodiu na cara do cara. Né? Por quê? Problema de inspeção de serpentina, né? Cadê o laudo da inspeção? Quem é que fez? Agora não apareceu ninguém, né? Todo mundo sumiu, né? A porcaria estourou na cara do cara, né? Imagina, troço na frente da família, dos amigos, assim, troço, viu, saiu um pedaço do cara para tudo quanto é lado, né? Olha o trauma da família, ver uma coisa dessa acontecer. E agora ninguém assinou o bendito do laudo, não teve inspeção nenhuma da porcaria, né? E é bom, eu já aluguei uma porcaria dessa. Imagina, tu vem uma chopeira com 100 litros de chopp ali, né? Né? Pelo preço de, sei lá, de um engradado de cerveja, é bom, cara. Né? Mas quem é que assina esse troço? Quem é que fabricou? Quem é que... Né?
Até agora estão procurando onde é que está a NR13 da chopeira, ninguém achou ainda. Né? Foi lá em Campo Bom, faz um mês que aconteceu isso. Tá, então, quem seriam os profissionais que são habilitados a utilizar a NR13? Né? Geralmente são engenheiros, né, que têm registro no CREA, tá? Porque ele precisa ter conhecimento de termodinâmica, né, e transferência de calor. Pode ser técnico? Olha, me parece que já estão dando atribuições a técnicos, né, porque agora os técnicos estão com o conselho separado do CREA. Né? Então, tem que ver quais são as atribuições que estão dando aos técnicos e aos tecnólogos. Tá? Então, tem que dar uma olhada nisso. Então, sempre tem um cuidado, né, de que para quem vai fazer algum curso. Também para não cair no conto do vigário, né, de conto de vamos fazer um curso de inspeção, né? Logo que chegou o polo naval aqui, né, surgiu 500, né, gente aí dizendo, não, vamos fazer curso de inspeção de equipamentos, vamos fazer inspeção de caldeiras, inspeção disso, inspeção daquilo, né? E de repente o cara não tinha ainda a qualificação, a habilitação normal para fazer isso. Tá? Então, cuidado, né? Que a gente tem que ler a norma para ver quem realmente está habilitado a fazer o registro. O que deve constar, então, dentro do que a gente tem dentro da norma NR13? A pressão máxima de trabalho admissível, tá? Que é especificada por projeto. O fabricante tem que me dar essa informação. Isso tem que estar gravado no equipamento. Tem uma plaquinha de identificação. Tá? Naquela plaquinha de identificação do teu compressor, da tua, do teu, da tua caldeira, tá? Do teu vaso de pressão, do teu trocador de calor, tem que estar escrito, tem que ter uma placa, né, tendo isso, pressão máxima de trabalho admissível. Tá? Isso tem que ser especificado por projeto, corresponde às condições normais mais severas de pressão e temperatura utilizadas, tá? Pode ser alterado em função das alterações das dimensões e propriedades mecânicas dos materiais, tá? Mas essa pressão máxima de trabalho admissível só pode ser alterada pelo fabricante, tá? Em teste feito pelo fabricante, nunca por quem comprou, por quem opera. Outra coisa que tem, né, que a gente tem que prestar é a pressão de teste hidráulico. Tá? Também é especificada pelo projeto, para que quando o cara vá fazer o teste, o operador vai fazer o teste. Então, assim, o que acontece? Eu posso ser o engenheiro que vai fazer o laudo, mas eu posso ter uma equipe de técnicos, né, que estão preparados por pela empresa, né, para fazer o teste hidráulico. Então, ou seja, eu tenho toda uma equipe de apoio que vão fazer o teste hidráulico, né? E como é que a gente vai fazer esse teste hidráulico? Então, tem que ter qual é a pressão de teste hidráulico. Eu não posso chegar lá, vamos fazer, bota tanto, não, deu, bota mais tanto. Não, não é, não acho que é. Né? A gente tem uma pressão específica. Por isso que, se tu vai fazer, que nem quando eu cheguei lá, olhei para o compressor, cadê a placa de identificação do compressor? Cadê a placa de dados do compressor? Não tem, é muito antigo. Então, sinto muito, condeno essa porcaria. Tá? É muito antigo, então não usa. Né? Ou usa escondido, mas não vem ali para dizer assim, vou abrir a borracharia com isso. Claro, não vai ganhar laudo, não vai ganhar, os bombeiros não vão te liberar. Né? Então, quer montar um negócio, tem que ter todas as informações. Tá? Então, nada de jeitinho, olha o Botkiss aí, gente. Né? O Botkiss nos trouxe muita coisa, né, sobre esse negócio do jeitinho. Tá? Então, corresponde à pressão suportada pelo equipamento por meio de teste de pressurização, tá? Que geralmente é água, tá? No teste de pressurização, e possui um valor superior àquela pressão máxima de trabalho. Tá? Ou seja, se não aguentar a pressão de trabalho, de teste, né? Então já era. Todo o equipamento que trabalha com pressão tem que ter uma válvula de segurança, tá? Que ela é regulada com a pressão máxima de trabalho, ou seja, não pode passar disso. Então, aquilo que eu falei, ó, aqui está a plaquinha com todos os dados. Ó.
todo e qualquer equipamento que trabalha com vapor, que trabalha com pressão, tem que vir com essa plaquinha, tá? Com todas as identificações que é exigida pela norma. Tá? Então, se não tiver, temos um problema. Tá? Porque para depois a gente certificar isso, vai ser difícil. Tá? Os instrumentos que são necessários estar no equipamento de pressão. Todos eles precisam ter um manômetro. Tá? Qualquer equipamento que trabalhe com pressão, né, está pressurizado, ele precisa ter um manômetro para indicar a pressão que está acumulada, que está trabalhando ali. Tá? É indispensável. Não vai ser... Tá? Num caso de inspeção, tá? O inspetor chegando ali, tem cara, vem um inspetor do Ministério do Trabalho, ele chega lá e olha a intervalo de pressão, não tem manômetro, ele vai... tu pode tomar uma multa, tu pode ser interditado, pode ter várias sanções, né, por não... E o manômetro tem que estar funcionando, não é só ter o manômetro. O manômetro tem que estar ali e tem que funcionar. Tá? Porque se tu tiver ali e não está funcionando, também vai tomar uma advertência. Pode começar com uma advertência, pode ser uma multa, pode ser até interdição do teu local de trabalho. Tá? Tem que ter, então, um sistema de alimentação de água, se for necessário, tá? Se for no caso de vapor. Tá? No teu sistema tem que ter uma indicação de nível de água, tá? Aonde, como é que o teu gerador de vapor está sendo abastecido? Tem que ter indicação do nível, tá? de água, tá? Para evitar o superaquecimento do equipamento. Então, o que tem que constar naquela bendita plaquinha de identificação? Tá? Então, nessa placa tem que estar, claro, o fabricante, o número de ordem dado pelo fabricante, ou seja, o número de fabricação, tá? O ano da fabricação, tá? A pressão máxima de trabalho, a pressão de teste hidráulico, tá? A capacidade de produção de vapor, se for no caso de uma caldeira, tá? A área de superfície de aquecimento, tá? E o código do projeto e o ano da edição. Então, são dados do fabricante. Tudo isso aí tem que estar na plaquinha. Se não tiver, nós temos problemas. Tá? Você entende para isso. Tá? Então, aqui tem mais ou menos como é que pode constar, aparecer na plaquinha. Tá? Então, mas tem que ter... Não interessa, não precisa ser realmente nessa ordem aqui. Tá? Mas tem que ter uma placa com todos esses dados na identificação. O que mais que tem que ter? Né? Tem que ter uma série de documentos também. Tem que ter um prontuário do equipamento. O que é esse prontuário? Né? Quais foram as manutenções que foram feitas, quando foram feitas e que manutenções foram feitas? Tá? Troca de óleo, troca de filtro, troca de manômetro, troca de válvulas. Tudo que vocês for fazer tem que ter um prontuário anotado. Tá? Porque, num caso de inspeção, vai ser exigido esse tipo de documento. Depois não adianta o pessoal se sumir, né? E ninguém vai querer, né, mostrar, não, a serpentina estourou, não é problema meu, é problema do fulano, problema do ciclano, é problema da empresa que fazia manutenção. Não, tu é o dono do equipamento, tu tens que ter o prontuário. O equipamento é teu. Se a empresa que faz a manutenção tem o prontuário dela, o prontuário é dela. Mas tu tem que ter o teu prontuário aqui para qualquer momento que seja feita a inspeção. Tá? Que foi no caso desse caso que eu contei para vocês agora, da serpentina lá da cervejaria, né, que agora ninguém... Né? Mas o livro de prontuário da chopeira é com a empresa que faz manutenção. Não. É do dono da chopeira. A responsabilidade de guardar a documentação é do dono do equipamento. Tem que ter o registro de segurança, o projeto de instalação, no caso, se for uma instalação, projeto de alteração ou reparo, qualquer alteração, qualquer reparo que for feito, tem que estar, tem que ter um projeto, tem que ter um responsável técnico por isso, tá? E relatórios de inspeção, tá?
Então, tem que ter então, vai fazer uma manutenção preventiva. Então, nessa manutenção preventiva, tem que ter os relatórios de inspeções, dito quando, né, que dia, que hora, quando, e o que foi feito nessas inspeções. Tá? Bom, se eu vender esse equipamento, tem que passar tudo para o próximo dono. Tá? Todo o histórico tem que passar para o dono seguinte. Tá? Uma caldeira usada. Cadê o databook, que se chama, né? Que seria toda a coleção de documentos da caldeira. Ah, não tem. Ah, então tu não tens, tu não está me dando segurança. Tá? Então não posso comprar de ti essa caldeira porque não está me dando segurança. Tá? Que mais? Tá? Então, nesse prontuário de equipamento, o documento deve constar o código do projeto, o ano de edição, tá? A especificação dos materiais que foi utilizado para a construção, os procedimentos utilizados na fabricação, tá? Como é que foi feito, como é que foi solda MIG, foi solda eletrodo, né? Como é que foi feita a montagem, como é que foi feita a inspeção final antes de colocar em operação, tá? Como é que foi determinada a pressão de trabalho. Tem que ter nesse manual, nesse prontuário, tem que ter todos os desenhos de projeto, tá? Tem que ter ali todas as características funcionais, tudo tem que estar ali registradinho, tá? Então, por exemplo, né, quando estava, vamos pegar o exemplo da plataforma, né? O que o pessoal diz como é que era. Tem um período da plataforma que ela estava pronta e ela fica ainda que o pessoal tem que fazer todos os testes, porque assim cada equipamento, cada coisa que foi colocada ali dentro da plataforma, eles vão pegar o prontuário e vão fazer, né, um checklist de acordo com o prontuário de cada equipamento. Então, tinha lá um trocador de calor lá, o que mais tem dentro de uma plataforma são trocadores de calor. Tá? Aí tá lá, tinha o trocador de calor da ascensão do óleo crudo, não sei o quê, então, né, tinha toda uma denominação. Fabricante, fulano, traz aí o prontuário. Né? Então, quando a Petrobras comprou, né, quando a Petrobras fez a encomenda da plataforma, ela fez uma solicitação técnica daquele trocador de calor. E quando alguém comprou esse trocador de calor, né, o fabricante que vendeu o trocador de calor teve que dar todas as informações necessárias, que são todas essas aí. E quando, antes da partida, antes de começar a funcionar, né, eles vão fazer um checklist de acordo com o que está ali. E isso vai ficar guardado, né, na memória técnica, né, da plataforma, para que no futuro, se der um problema, né, eles vão lá na memória técnica, eles puxam esse trocador de calor, foi o fulano que fabricou, no ano tal, não sei o quê, não sei o quê, tem todas as características, tem todos os desenhos, pode ser substituído por outro, não tendo mais a fábrica, se faz um similar. Tá? Então, a importância da NR nesse caso. O que mais? O registro de segurança. Deixa eu ver se eu não pulei. Prontuário. Registro de segurança, tá? O registro de segurança é um livro, ele tem todas as páginas numerais, tá? E é um sistema semelhante onde serão registradas todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança do equipamento, tá? Então, tudo que pode ter acontecido ali nesse livro de segurança, né? Houve uma sobrecarga, houve, né, qualquer coisa que aconteceu nesse livro tem que ser anotado, tá? E todas as inspeções de segurança que foram feitas. Geralmente essas inspeções de segurança são periódicas, né? Se determina a periodicidade. A gente faz uma vez por mês, vai fazer se tem uma inspeção. Então, toda vez que daquele mês, o dia tal, hora tal, foi feita a inspeção, quem é que fez, quem é que assinou, tá tudo ali registrado. Tá? Então,
O projeto de instalação deve atender todos os aspectos da norma, né? Então, todos os equipamentos instalados em áreas apropriadas, com recuo, acesso e iluminação. Tá? Então tem que obedecer esses requisitos. Né? A manutenção, que consiste na realização de tarefas de assistência, podendo ser preventiva ou preditiva. Tá? A preventiva é aquela que faz toda a manutenção, né? Mesmo que não ocorra nenhum problema. Né? Então, a manutenção preventiva da minha caldeira é feita de 90 em 90 dias. Então, 90 dias é que ele tem dia que ele para, não vai funcionar, aquele dia é dia da manutenção da caldeira, tem que parar. Não tem essa, mas a produção, não. Né? Tem que parar naquele dia, tem que fazer a manutenção, se faz a manutenção e segue o baile. Essa é a preventiva. A preditiva é aquela que vai fazer o acompanhamento diário, né? Com, vendo temperatura de funcionamento, pressão, né, vibração, faz toda a análise necessária, né, dia após dia, né, preditivo. Então, assim, a gente vai fazendo um estudo, né, para a gente se antecipar no que possa ocorrer no futuro. Manual de operação, tá? Tem que conter esse manual de operação, que está em língua portuguesa, tá? Tem que ter todos os procedimentos, qual é o procedimento de partida, qual é o procedimento de parada, os parâmetros de operações de rotina, situação de emergência, procedimentos gerais, e tem que ser claro, tem que ser em português claro, tem que ser em português, né, acessível a todos, não pode ser só no português de técnico de alto padrão, tem que ser um português acessível para que qualquer um que vá operar o equipamento possa ler, entender e fazer todos os procedimentos necessários para que se tenha ou uma parada ou uma partida sem ter problema nenhum. Todos os instrumentos, né, tem que estar de controle, tem que estar calibrados. Tá? Tem que se fazer sempre, se você vai trabalhar com vapor, atender as necessidades de qualidade da água. Então, tem lá dentro da norma também, né, quais são os requisitos da qualidade da água. Tanto é que foi a primeira aula que a gente falou aqui, por que a água é isso, a água é aquilo. Né? Então, tem lá todos os procedimentos, todos os requisitos da qualidade da água para a geração de vapor. Tá? Os operadores, né? Todos os operadores também têm que serem registrados, né? Todos têm que ter treinamento de segurança, tem que ter, né? Então, o operador de caldeira é um cara que é registrado, um cara que não pode ser qualquer fulano dentro da fábrica, mas ele já sabia, né? Não, o cara, para ser operador de caldeira, tem que passar por treinamento da NR13. Tá? Tem a NR13 exige que os operadores de caldeira sejam caras treinados. Tá? E tem que assegurar todas as possibilidades para que exista segurança na utilização e operação dos equipamentos. Tá? O que acontece se a minha empresa não atender os requisitos da NR13? Tá? Então, o não atendimento da NR13 pode gerar multas de acordo com os valores apresentados na NR28. A NR28 já traz a parte do que dói no bolso. Tá? A NR13 diz o que tu tem que fazer para funcionar legal. Se tu funcionar dentro da NR13, tu nunca vai chegar na NR28. A NR28 é a que vai te doer no bolso, é a que te diz quais são as multas e quais são as penalidades, tá? Norma de regulamentação tem força de lei? Não é lei, mas ela é amparada por lei. Tá? Então, existe uma lei que remete à norma regulamentadora, né, que tu tens que cumprir. Então, assim, mas é uma norma, não é lei. Não. A norma, ela tem poder, né, não poder de lei, mas ela é amparada por lei para que todas as penalidades sejam tomadas. Tá? Além disso, a empresa, o equipamento pode ser interditado, já falei isso para vocês, então, se não está cumprindo a NR13, né, a gente pode. Então, começa com desde uma notificação, multa, interdição, tá? E uma não conformidade, né? Ele pode também ter, ele pode ter restrição junto ao Corpo de Bombeiros, tá? Que o Corpo de Bombeiros também
que é um pouquinho discutível essa parte, essa atuação do Corpo de Bombeiros, porque hoje em dia o Corpo de Bombeiros não tem engenheiros. Tá? Antes o Corpo de Bombeiros tinha engenheiros. Hoje os caras que são oficiais do Corpo de Bombeiros são todos formados em direito, né? Isso mudou há 20 anos atrás. A brigada só promove a oficiais, pessoas com curso de formação em direito, né? Não tem nenhum engenheiro no corpo de oficiais da brigada nos últimos 20 anos, que eu saiba. Tá? Posso estar falando bobagem, mas que eu me lembro, acho que não. Tá? Então, um cara que vai tratar de norma técnica, né, não sendo da área técnica, acho meio esquisito, né? Um cara formado em direito e discutir norma técnica com um cara que é técnico, ou um cara que é engenheiro, eu não discuto lei, né? Eu cumpro leis, eu não discuto lei porque eu não sou formado em direito. Buenas. Esse foi só uma pausa, né? E por último, né, não menos importante, pode acontecer um acidente, né? Como eu falei para vocês, né? São geralmente acidentes graves e gigantescos, como aconteceu na antiga Trevo, né? Hoje a atual Iara, aonde estourou uma caldeira, né? E a tampa, se não me engano, foi isso que aconteceu. Acho que a tampa da traseira da caldeira se desprendeu, né? E acho que, se não me engano, 3 funcionários foi fatal para eles. Tá? Não me lembro direito bem da história, se foi bem assim, tá? Mas, né, é que já fazem bem mais de 20 anos que aconteceu essa tragédia aí. Tá, então, devido aos equipamentos tratados na NR13, né, representarem um grande risco, caso não sejam tomadas as devidas medidas. Então, o que a gente tem de documentação está aqui para cada um deles ali, né? Para a caldeira tem que ter o prontuário, registro de segurança, projeto de instalação, projeto de alteração e reparo, relatório de inspeção de segurança, certificado de calibração, tá? Como eu disse, os equipamentos têm que estar calibrados, mas têm que serem calibrados e certificados por laboratório. Tá? Então, tem que ter laboratório que certifique isso. Tá? Geralmente são laboratórios de micromecânica que fazem esse tipo de calibração. Aqui em Rio Grande não tem ninguém que faça esse tipo de calibração de equipamento que seja registrado. Tá? Se eu não me engano, só tem 2 em Porto Alegre. Não tem nem Rio Grande nem Pelotas. A análise da integridade de vida remanescente, não. Caldeiras acima de 25 anos. Então, acima de 25 anos, ela tem que passar por uma análise de integridade. Aquilo que eu falei para vocês, né? Tem que saber se a parede, se a espessura da parede, né? Aí, claro, ele tem outro tipo de inspeção, que ele tem que fazer raio-x, tem que fazer, né, líquido penetrante. Tá? Aí já onerou bastante, mas aí vale a pena, tá? Tu gastar, sei lá, uma caldeira de sei lá, tu vai gastar 1, 2, 3 milhões numa caldeira nova, né? E paga aí, sei lá, 40, 50 mil reais numa análise de integridade. Tá valendo a pena. Ô, droga. Para as valas de pressão, só preciso do prontuário, registro de segurança, projeto, relatório e certificado de calibração. Para tubulações, especificações aplicáveis às tubulações do sistema, fluxograma da tubulação, projeto de alteração ou reparo se tiver, relatório de inspeção de segurança e registro de segurança. E para tanques metálicos, né, folha de dados, desenho geral, projeto de alteração e reparo, relatório de inspeção de segurança e registro de segurança. Tá? Então, seriam esses os dados necessários para a NR13, de acordo com a NR13, para que tenha. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a NR13. Eu acho que, né, eu falei meio